Começa agora, aqui na Cultura FM, programa Fala Psico, com Daniel Fontes. Uma boa noite aos ouvintes da Rádio Cultura de Naviraí, sintonizados na 105,7, hoje que é dia 14 de maio de 2025. Uma boa noite às pessoas que nos acompanham pelo YouTube e também pelo Instagram. Hoje nós temos como tema a importância da educação no desenvolvimento saudável da criança e a nossa convidada é a psicóloga Priscila Lorenzini. Seja bem-vinda, Priscila. Obrigada, boa noite. É sempre uma honra estar aqui. E para contextualizar, né, essa questão da importância da educação no desenvolvimento saudável da criança, essa temática ela é muito abrangente, né, Priscila? Sim. Porque ela não está só relacionada à questão, né, educacional, mas a questões relacionadas a promover segurança emocional para as crianças, limites que são muito importantes e necessários e a transmissão de princípios. Para a gente começar a contextualizar um pouco dessa questão, a gente desenvolveu aqui algumas temáticas, né? E eu vou começar fazendo as perguntas até para a gente começar essa contextualização. Então, dentro da vertente educação e desenvolvimento, de que forma a educação familiar... Tá desligado. Quem desligou, será? Começa de novo? Uma boa noite aos ouvintes da Rádio Cultura de Naviraí, sintonizados na 105,7, hoje que é dia 14 de maio de 2025. Boa noite às pessoas que nos acompanham via Instagram e pelo YouTube. Hoje o nosso tema é a importância da educação no desenvolvimento saudável da criança e a nossa convidada para falar sobre esse tema é a psicóloga Priscila Lorenzini. Seja muito bem-vinda, Priscila. Obrigada, sempre um prazer estar aqui. E para dar uma contextualizada nessa temática, a gente vai falar, né, sobre a importância da educação, não se atendo só à palavra educação, considerando que a educação compõe limites, princípios, segurança emocional, afetiva. Então, a gente dividiu isso em algumas temáticas e a gente vai retratando aqui até para você contextualizar e trazer as respostas que nós recebemos durante a semana pelas pessoas que nos acompanham pelo Instagram. Se porventura nossos ouvintes tiverem alguma dúvida, nós temos aqui o contato do WhatsApp da Rádio Cultura de Naviraí, que é o 67 99890 1057. E temos também, né, os comentários no YouTube e no Instagram que também podem ser realizados, as perguntas serão respondidas aqui. Para começar, Priscila, sobre educação e desenvolvimento infantil, de que forma a educação familiar influencia o desenvolvimento emocional da criança nos primeiros anos de vida? Bom, o primeiro ponto é a questão do apego seguro, né? A criança entender que ela pode contar com aquela família, que aquela família vai dar o respaldo que ela precisa nos momentos, inclusive, mais difíceis, que é no momento que ela sente raiva, no momento que ela sente tristeza, e que a família vai ajudar ela a lidar com isso e a superar esses momentos, né? Em outras palavras, vai ajudar ela a ter um controle emocional aí. Tem famílias que condicionam o amor nessas situações, tipo, se fez alguma coisa, fez alguma raiva ou desobedeceu, então ninguém vai te amar, ninguém vai gostar de você, Deus não vai gostar de você. O que é isso na cabeça da criança, Priscila? A criança, ela começa a moldar a personalidade dela e a autoestima dela, né, que ela vai carregar para a vida inteira desde pequenininha. Então, quando ela ouve dos pais que quando ela erra, ela não vai ser amada, que quando ela se desregula emocionalmente, tem uma crise ali de birra, alguma coisa, ela é menos importante por isso, ela vai carregar isso como uma marca na vida dela de que ela não pode errar, de que ela não é suficiente, de que ela só vai ser amada quando ela acertar. Então, é muito importante a gente cuidar, conforme a gente vai falando para a criança, ao invés de falar, você é birrento, de explicar para a criança o que é essa birra, você está sentindo raiva, você está triste, vamos nomear isso da forma adequada para que essa criança entenda que ela não é isso, ela só está agindo dessa forma. E a gente que está no âmbito clínico, a gente percebe a interferência que isso tem até no nível de autoexigência dos adultos, né? Bastante, bastante.
Hoje mesmo eu atendi um caso de uma adolescente que ela se cobra muito, isso traz um sofrimento muito grande de automutilação, uma série de coisas, porque ela foi muito cobrada, então ela só se sente amada quando ela acerta. Então é sempre 10, não pode ser 9, porque o 9 já não é o suficientemente bom para que ela seja amada. Né? Claro que isso não é a realidade, é a percepção que ela construiu de acordo com as vivências dela. Então, a gente traz isso para a vida adulta de uma forma de um peso, uma coisa muito negativa mesmo. E tem algumas situações onde os pais acabam conduzindo isso de uma forma velada, Priscila, essa cobrança velada? Porque tem alguns atendimentos que a gente realiza que a família verbaliza, eu não cobro. Mas a pessoa tem um senso de autocobrança e ela tem uma noção de que se ela não fizer, ela vai ser menos amada por isso. Né? Existe condições onde isso seja realizado de uma forma mais velada, mais disfarçada? Sim, com certeza, através dos comportamentos, né? Isso que você falou, a criança, ela erra e os pais ficam mais frios com ela, mais distantes. No momento em que ela tem uma crise ali de raiva, os pais rotulam ela de alguma forma, você é uma criança difícil de lidar, não falam com ela. Então, esse tipo de peso emocional vai fazendo a criança entender que nesses momentos ela não é amada. Aí ela faz um raciocínio ali, não tão consciente, mas muito lógico, de que eu só sou querida, amada e desejada quando eu sou uma boa criança. Quando eu atendo essa expectativa. Sim. Nós vamos para um breve intervalo e já já a gente retorna com mais Fala Psico. Pergunta 2. Eu vou começar pela 2. De volta com o Fala Psico, respondendo mais perguntas que vieram para nós através do Instagram, da caixinha de perguntas. Para você que tem dúvidas sobre esse tema, pode entrar em contato com a gente através do 67 99890 1057, se você for ouvinte da Rádio Cultura. E se você nos acompanha pelo YouTube e pelo Instagram, pode mandar sua perguntinha pelos comentários. Priscila, dando continuidade, quais aspectos da educação contribuem diretamente para a construção da autoestima da criança? Olha, eu acho que muita gente espera que eu diga elogios, né? Mas eu vou dizer que a autoestima, ela se constrói principalmente a partir da autonomia que a gente dá para a criança. Quando a criança percebe que ela consegue fazer por ela mesma as coisas, que ela consegue decidir pequenas coisas, isso vai construindo uma autoestima de modo que o elogio é importante, claro, mas ele não substitui a criança conseguir sozinha. Então, eu vejo pais que falam, isso é perigoso, não mexe, isso tal coisa, e isso vai dizendo para a criança que ela não sabe, que ela não consegue, que ela não pode. Então, é claro que a gente vai respeitar os limites de cada criança, mas quando a gente consegue deixar a criança
mais livre para experimentar as coisas, para tentar, para errar, para ir de novo, isso vai construindo nela uma autoestima muito mais forte, muito mais verdadeira, porque a criança percebe quando o elogio é falso, quando ela faz um desenho que não tá tão bom, que lindo, ela vai aprendendo a ver que não está. Então, quando a gente fala, nossa, tá lindo, mas se a gente tentar fazer assim, ó, não fica melhor, e a gente vai dando autonomia, ensinando ela a fazer, ela vai construindo isso de uma forma mais sólida. Tem pais que pecam pelo excesso, ou excesso de enfeitar, né, perfumar aquilo que não está muito bem, que daí a criança cresce com desconfiança de que os elogios que ela recebe não são tão confiáveis, porque ela tem uma noção ali de entrega. Então, ai, nossa, como, né, o que você fez foi espetacular. Ela já fica desconfiada porque ela atribui as experiências do passado. E, por um outro lado, a gente também tem pais super sinceros, que detonam a autoestima da criança. É claro que é importante a gente trazer a realidade, mas tudo isso precisa vir com bastante equilíbrio, né, Priscila? Sim, com certeza. A gente precisa ter o equilíbrio, até os pais lembrarem de uma técnica muito básica, que é primeiro a gente elogia e depois a gente faz a crítica. Então, você vai criticar algo que a criança poderia ter feito melhor, primeiro elogia ela ter feito. Depois você vai dizer, olha, mas aqui não ficou tão bom, aqui você ainda pode melhorar, porque aí você não está sendo falso, você está elogiando o esforço dessa criança, mas você também está ensinando para ela como isso pode ser melhor. Isso mostra para ela que ela ainda tem um potencial de crescer, ela vai ter mais confiança no adulto. E com relação, né, o afeto e a autoridade, como é que isso pode impactar a formação do caráter da criança? A criança que ela tem um conforto de afetivo ali com os pais, que ela sentem que os pais são afetuosos, ela é uma criança que permite aprender melhor com esses pais, porque ela não tem aquela resistência que a autoridade naturalmente coloca, né? As figuras de autoridade, elas impõem distanciamento, elas impõem certa resistência. O afeto não, o afeto ele aproxima. Então a criança ela ouve melhor o que os pais têm a dizer, ela aprende melhor com esses pais, ela também tem menos resistência, ela fica menos desafiadora a esses pais. E isso vai construindo ali uma forma de relacionamento entre pais e filhos que é mais suave e que vai ser mais suave na adolescência, por exemplo, porque não é uma coisa impositiva, né? Ao mesmo tempo, é importante que se dê pela via do afeto e não pela da autoridade, justamente pelo respeito que a criança vai ter aos pais, porque ela daí não faz as coisas por medo, ela faz porque ela respeita, porque ela entende porque precisa ser feito. Então, há diferença entre o respeito e a autoridade. Sim, com certeza. E qual é essa diferença para os pais terem essa, né, visualização, conseguirem esse discernimento? O respeito, ele sempre permite um diálogo e uma flexibilidade. Então, quando eu digo para a criança, você tem que tomar banho, e ela fala que não quer tomar banho, eu posso dizer, filho, eu entendo que você não quer, eu entendo que a brincadeira tá legal, mas nós vamos tomar banho para jantar, ou nós vamos tomar banho porque é hora de dormir. Então, assim, você está impondo aquilo que é para ser feito, mas você está explicando, você está ensinando, você está abrindo um diálogo. Quando eu chego e falo, você tem que tomar banho. Ah, eu não vou, então você vai apanhar, vamos logo. Você sai carregando essa criança, isso não constrói esse diálogo com a criança, né? Esse lugar de acolher também o que ela está sentindo, que, poxa, brincar tá muito legal, não queria parar. E em alguns momentos é necessário o exercício da autoridade? Sim, mas essa autoridade respeitosa, essa autoridade que vem com um diálogo, não a autoridade que ela é só impositiva, porque a autoridade que ela é só impositiva, ela não ensina, ela muitas vezes vem de que modo? Eu bato na criança, eu pego a criança pelo braço e arrasto para o chuveiro. A criança tomou banho, era o que eu queria, mas o que ela aprendeu com isso, efetivamente? O que foi construído de vínculo? Não foi construído. Ela aprendeu, na verdade, a ter medo, ela aprendeu a não respeitar, ela aprendeu a ter raiva. É isso que ela... E qual é o papel da educação na formação das habilidades sociais durante a infância, Priscila? A educação, nesse ponto, ela precisa ser uma educação que fala sobre limites. Tem pais que são muito permissivos e isso é muito ruim. É pior ser muito permissivo do que ser autoritário. Por quê? Porque a gente cria a criança para viver em sociedade.
E a criança que ela não aprendeu, não teve na educação dela lá em casa a questão de limites, ela não vai conseguir ter isso na escola, ela não vai conseguir ter com os amigos, ela vai crescer sem isso e a vida vai ser muito mais sofrida para ela. Porque é uma criança que não tem disciplina, que não respeita o espaço do outro, que não sabe perder, que acha que tudo tem que ser na hora que ela quer e a sociedade não vai acolher isso. Então ela acaba sofrendo muito mais do que a criança que foi criada de uma forma mais autoritária, que depois lá na frente vai ver que aquilo ali não foi tão legal, talvez não tenha um bom relacionamento com os pais, mas consegue ter um bom convívio social, por exemplo. Eu observo, nos atendimentos que faço, que muitos pais estão delegando para a escola a função de frustrar e estabelecer limites. Então, eles se isentam desse papel em casa e eles atribuem para a escola essa função. Quando a gente fala sobre educação na escola, a escola é um lugar para transmitir conhecimento. Educação, a criança precisa aprender em casa. Sim. Princípios, valores, limites, isso se aprende em casa. A escola tem o papel de transmitir conhecimento, é claro que vai transmitir também valor, mas não é a função principal da escola. E quando essa criança chega sem limites, ela compromete o andamento, né, educacional de todos os demais. Sim, e aí muitas vezes ela acaba até recebendo diagnósticos que ela nem tem, porque a criança não consegue ficar sentada, tem TOD, tem TDAH, ela não tem aquilo, na verdade o que ela não tem é limite, né? Então, eu já atendi criança de 3 anos que chegou com diagnóstico de TOD, TDAH, sendo que é uma fase que você nem poderia fechar esses diagnósticos, porque ela não ficava sentada. Mas aí você vai avaliar, é uma criança que não acompanha a turminha porque ela não tem limite. Eu atendi há um tempo atrás uma mãe para entender um pouco de um contexto de uma criança que estava com dificuldade escolar, para entender a dinâmica, como é que estava a rotina em casa. Então, a criança, ela chegava da escola, a mãe pedia para ela fazer as coisas, ela não fazia, pegava o telefone e ela ficava o tempo que ela queria no telefone. Ela falava, então, acho que ela tem algum problema com a atenção, porque ela não aprende. Opa, primeiro a gente corrige aquilo que está disfuncional no ambiente para depois entender como é que isso vai reverberar no ambiente para ver se de fato se trata daquilo ou se realmente era um ambiente que estava tornando aquela criança disfuncional. Sim, com certeza. E aí a gente falando sobre a questão de telas, as telas, elas causam a desatenção, não um transtorno, mas elas causam uma desatenção. Então é natural que crianças que ficam muito tempo expostas às telas sejam mais agitadas e desatentas. A gente vê isso pelo adulto. Tem adulto que a regra é clara no trabalho, não pode usar telefone. E o que o adulto faz? Ele fica o tempo inteiro no telefone. Então, assim, se é difícil para o adulto, mesmo tendo uma regra clara, é claro, falta ali alguma intervenção para que consiga trazer um controle para a situação. Lugar sem regra. Claro que por si só, ela não vai conseguir estabelecer esse limite, ela não vai ter essa consciência. Cabem os adultos a estabelecer esses limites. E às vezes os pais confundem entre ser amigo do filho, que é importante, mas ele tem que ser pai antes de qualquer coisa. E os pais ficam na busca dessa amizade, esquecendo que eles têm uma função primordial dentro do exercício dessa relação. Fala, amigo do seu filho, você vai ser lá quando o seu filho for adulto. Enquanto ele for criança, adolescente, você é pai, você é mãe, você não é amigo. E não pode ser amigo, porque você precisa exercer, sim, um papel de dizer o que pode, o que não pode, quanto tempo pode, quanto tempo não pode. Então, ser pai, ser mãe é mais trabalhoso do que ser amigo, né? Porque o amigo é aquele que fica ali, que ouve, que às vezes é permissivo, mas esse não é o papel dos pais. Amigos ele vai ter na escola, ele vai ter em outros lugares. E a educação que a criança recebe em casa pode compensar ou agravar desafios do ambiente escolar? A gente até já deu uma adiantada nesse tema. Sim, com certeza, porque a criança que ela não consegue ter um comportamento, uma disciplina em casa, que ela não foi ensinada em casa, ela não vai conseguir ter isso na escola. Então, quando a professora pede para aquela criança sentar e na escola, se em casa ela só faz o que ela quer, na escola ela também não. Se ela não quer sentar, ela não vai sentar. Ela vai reproduzir o que está acontecendo em casa. E é o que mais a gente vê hoje da dificuldade escolar. A criança não faz em casa, chega na escola, ela não consegue fazer. Então, eu sempre falo, hoje em dia os pais esqueceram de livros, de estimular os filhos a lerem, a terem livrinhos e tudo mais. E aí, depois querem que a criança leia na escola, que não vai, porque ela não tem o hábito de casa. E é muito mais difícil para ela, dentro do ambiente escolar, desenvolver isso.
Eu já vi até depoimentos de adultos que disseram, olha, na minha família existia uma prática, a gente era estimulado a ler, e essas pessoas têm o hábito de leitura até hoje. Às vezes filhos até de pessoas que não tiveram nenhum tipo de escolaridade, ainda assim eram estimulados a isso. Mas eu nunca vi até hoje uma família que não estimulou nada essa criança a desenvolver, né, virar um adulto com um comportamento enraizado dentro de um ambiente que não proporcionou isso para ela, porque a fase onde a gente vai adquirindo isso com mais força para ficar mais enraizado é a infância. Sim, é fundamental fazer esses estímulos na infância, porque é isso. Seu filho não vai ler uma pergunta do Enem de um monte de linhas, difícil, complexa, se ele não foi estimulado a ler uma historinha divertida quando ele era menor. Ele não tem o hábito da leitura, é um hábito. E isso a gente pode pensar para várias outras coisas. Seu filho não vai criar essas habilidades do nada, você precisa criar isso nele, esse desejo nele e tudo mais. E aí é onde a gente vai pensar que o educar, ele não é fácil, porque eu sei que deve ter muita gente ouvindo nós falando assim, mas é muito difícil, eu tenho a vida corrida e tudo. Fácil só para Xuxa, né? Tem a babá para educar para ela e para Virgínia também, mas de resto é difícil, gente. E aí, educar é difícil, mas educar, se você tem um filho e você quer que ele seja educado, você precisa ter tempo e ter disponibilidade para ensinar para ele essas habilidades e colocar limites e colocar tempo nas coisas para que ele se desenvolva de uma forma mais saudável. Gente, saem do complexo de Xuxa sem babá, tá? Vocês não têm a babá da Xuxa para fazer o que é necessário, então vocês vão ter que exercer esse papel. Nós vamos agora para um rápido intervalo e já já a gente retorna para mais, né, para a continuidade das perguntas aqui pelo Fala Psico. De volta com o Fala Psico, nós estamos aqui com a Dalzaker de Dourados, Aparecida Dalzaker, e ela está mandando um abraço para o irmão Rogério Henrique, disse que estão todos bem e também que receberam as cartas. Um abraço para vocês também aí, Aparecida. E dando continuidade, Priscila, a gente vai falar agora sobre limites e disciplina. Essa pergunta veio pelo Insta também, pelo teu Instagram. Como impor limites sem frustrar demais a criança? Não tem, gente, como colocar limite sem frustrar. É impossível. Uma coisa está diretamente relacionada à outra, né? A gente vai colocar limite, a criança vai se frustrar. A questão é como eu ensino a criança a lidar com a frustração. E a gente precisa frustrar, porque a vida muitas vezes é frustrante. Essa criança precisa aprender o que eu faço quando eu me sinto frustrado. E aí a gente vai dar, de acordo com cada faixa etária, a gente vai dar mecanismos, estratégias para ela. Então, uma criança que está ali no comecinho da primeira infância, que tem 1, 2, 3 anos, ela ainda está na fase muito da birra, então ela vai querer se jogar no chão, vai querer chorar, a gente vai esperar o tempo dela, vai conversar com ela, falar, você se sentiu bravo, você está bravo, está nervoso? Eu entendo, mas a gente precisa fazer mesmo assim, ou então você não vai ganhar mesmo assim.
mas eu entendo que você tá chateado, dá um abraço, enfim, a gente deixa essa criança chorar, por exemplo. Uma coisa que a nossa geração ouviu muito é, não chora. Mas chorar é uma forma de expressar raiva, de expressar tristeza. Se eu não posso chorar, eu faço o quê, então? E também tem engole o choro. Pois Então, a é, pessoa passa a vida engolindo o choro e às vezes na tentativa de engolir o choro desenvolve uma compulsão alimentar e outras coisas que são decorrentes. sim, desenvolve uma depressão, uma ansiedade, uma série de coisas de tanto engolir o choro. Então, a gente precisa pensar nessa questão de deixar a criança chorar. Chorar é algo natural. O corpo sabe o que está fazendo quando ele produz lágrimas para a gente colocar para fora, né? Então, é claro que essa criança não pode ficar gritando, e com o tempo a gente vai dizendo para ela, olha, tudo bem você chorar, mas quando você grita o ouvido dói, não dói, então não vamos gritar, e aí você vai dando outras estratégias, mas de acordo com o que ela consegue também, conforme ela vai crescendo. E qual é a importância da definição de limite no desenvolvimento psicológico infantil, Priscila? O limite, ele é extremamente importante para o desenvolvimento infantil da criança, psicológico infantil, porque é ele que vai dar condições a essa criança suportar lá na frente as frustrações naturais da vida. Então, quando eu coloco limite para uma criança, eu vou fortalecendo ela, eu vou ali dentro de casa com amor, com carinho, com afeto, explicando para ela e fortalecendo ela para que ela possa lá na frente lidar com frustrações muito maiores que ela vai ter. E aí ela já vai saber se regular melhor, ela já vai saber lidar melhor com essa tristeza, com essa raiva que ela vai sentir. O que pode acontecer quando a criança ela cresce sem limites claros? Primeiro, é uma criança que muitas vezes não se sente amada. A gente vê muito isso na clínica com adolescentes. Adolescentes que são filhos de pais permissivos, muitas vezes não se sentem vistos, não se sentem amados. Eles têm tudo, eles podem tudo, mas faltou o pai, faltou a mãe, faltou uma figura ali para colocar esses limites, para ensinar essa criança o que ela pode, o que ela não pode, evitar certos sofrimentos, porque quando eu ensino desde pequena essa criança o que ela pode, o que ela não pode, eu evito certos sofrimentos lá na frente. Então, ela vai entendendo o quanto ela é forte, porque ela consegue lidar com o não, ela consegue lidar com a frustração, ela vai entendendo também quais são os lugares que é bom eu ir, quais são os lugares que é melhor eu não ir, e isso também ajuda a construir uma boa convivência de pais e filhos. É aí que a gente caminha para que lá na frente pais e filhos possam ser amigos. E é comum os filhos taxarem os pais de chatos? Sim, isso tem que acontecer. Eu até acho que é saudável que aconteça. Porque o pai e a mãe que coloca limite, que frustra, que fala você não vai e tudo mais, ele é um pai e uma mãe chato, mas é o papel dele em determinada fase da vida do filho ser chato. Depois o filho vai ter outro entendimento sobre isso. Mas naquele momento é necessário ser chato. E tem pais que ficam, mas o meu filho me acha chato. Isso não é um problema, não deve ser um problema. O problema é o teu filho não te achar chato e não te achar nada e não ter respeito nenhum, né? Que isso vai trazer prejuízos significativos. Existem dados que demonstram o desenvolvimento de comportamento delinquente a partir da falta de limite. Então, a criança ela precisa de limite, né? Sim, principalmente transtornos. A gente vê que a criança pode desenvolver transtornos a partir da falta de limites, que seriam, na verdade, não um transtorno em si, porque ele não chega a ser da via neurológica, mas ele acaba sendo diagnosticado como transtorno porque é o comportamento que a criança está expressando que preenche os critérios diagnósticos de TOD, de TDAH, e uma série de outras coisas, porque essa criança não tem limite. Então, essa questão dos pais, se você tiver que escolher entre ser amigo do seu filho e entre fazer o seu papel de pai e mãe, faça o seu papel de pai e mãe. Não tenha medo de perder o amor do seu filho. É natural que o seu filho se afaste de você em algum momento para descobrir quem ele é, mas se você fez um bom trabalho, depois ele volta. Confia Confia no seu trabalho, né? No que você construiu no decorrer do desenvolvimento do filho. E quais são os erros mais comuns dos pais na hora de impor limites e como evitá-los, Priscila? Bom, muitas vezes os pais vão impor limites aos filhos exigindo uma coisa desses filhos que eles não estão fazendo. Então, quando eu imponho aos gritos que o meu filho pare de chorar, que o meu filho se acalme, que meu filho não grite,
Se eu não tenho controle emocional, como eu vou cobrar isso de uma criança, de um adolescente? Então, a primeira coisa, os pais têm que ver se eles têm aquilo que eles estão exigindo do filho deles naquele momento. Se eu sou um adulto que não consigo lidar com a frustração, que me torno agressivo, que ataco as pessoas verbalmente, eu vou querer que meu filho seja diferente? O que eu estou ensinando para ele? Crianças aprendem pelo exemplo. Então, a primeira coisa que eu preciso eu estou calmo para poder falar com essa criança e colocar limite para ela? Se eu estou calmo, qual é o meu objetivo quando eu vou pôr esse limite? Meu objetivo é ensinar a criança. Então, eu não ensino gritando, eu não ensino batendo, eu vou pensar numa estratégia para ensinar essa criança, né? De acordo com o meu objetivo, com o que eu quero que ela aprenda. Depois, a questão de você agredir a criança, por exemplo, fisicamente, quando o adulto faz isso para colocar limites, que é uma coisa que os adultos fazem, por quê? Porque quando eu não sei o que fazer, o meu cérebro procura, na minha história de vida, momentos semelhantes àquele, o que foi feito? E aí talvez eu lembre de quando eu era criança e eu apanhei. Logo, eu bato, porque foi isso que fizeram comigo. Mas se a gente para refletir um pouco, quanto que a gente realmente aprendeu apanhando, né? O que a gente... Muitas vezes as pessoas me falam, nossa, eu lembro que eu apanhei um monte. Mas o que tinha acontecido? Não lembro. Lembro da surra e não lembro do que aconteceu. Então, eu preciso primeiro me controlar, primeiro me acalmar, ver o que está acontecendo com o meu filho, o que eu quero que ele aprenda para poder fazer uma intervenção mais tranquila. Seja uma conversa, ou seja, colocar uma consequência. É importante que os pais coloquem consequência. Colocar consequência não é punição. Se eu combino com a criança que se ela não fizer a tarefa, ela não vai assistir televisão, ela não fez a tarefa, ela não vai assistir televisão, eu não estou punindo ela, eu estou colocando uma consequência. Tudo na vida tem uma consequência. Então, eu converso com a criança, combino com ela as coisas antes. Caso ela não cumpra, tem uma consequência, e aí é uma forma mais fácil dessa criança entendendo por que ela não pode fazer uma determinada coisa, ou por que ela precisa fazer uma determinada coisa. Tem situações onde os pais barganham, né, Priscila? E essa barganha também é algo que, se você não fizer com assertividade, com um pouco de entendimento e compreensão, às vezes você vai dar um reforço para a criança de que ela tem que ganhar alguma coisa para fazer algo, né? E nem sempre aquilo que a gente tem para fazer, as nossas responsabilidades, a gente vai ganhar alguma coisa por isso. Como é que os pais podem conduzir isso com assertividade? Sim. Os pais, primeiro, quanto menor é a criança, mais a gente vai recompensar ela por aquilo que ela consegue fazer, que é mais difícil, porque ela é uma criança pequena, então a gente vai tentar dar reforço imediato ali para ela, né? Reforçar ela positivamente. Pode ser com algo que ela quer, pode ser com elogio, pode ser com um abraço, a gente precisa variar os estímulos, isso é importante. Depois, conforme a criança cresce e ela tem condições de esperar mais tempo, a gente não vai reforçar cada tarefa que ela faz. A gente pode sinalizar para ela que ela fez e que quando ela tiver feito um X, que é o esperado para ela, vai ter uma recompensa. E isso pode ser semanal, quinzenal, mensal, de acordo com o que você já combinou com seu filho. Então, assim, a gente vai dar consequências positivas para as coisas, mas de acordo com a fase daquela criança. São conquistas. São conquistas, porque naturalmente a vida tem reforço, né? Quando a criança ela consegue andar sozinha, ela fez todo um esforço para conseguir caminhar. E ela consegue caminhar sozinha, ela tem um reforço, ela consegue alcançar coisas que antes ela não alcançava, ela vê o mundo de uma forma que antes ela não via, e ela consegue correr, isso é muito legal. Então, assim, a vida tem reforços, só que olha quanto esforço foi necessário para que ela conseguisse essa coisa positiva que foi ela ficar em pé e poder andar. Ela teve que fazer muito esforço para conseguir isso. Então, a gente não pode reforçar qualquer coisinha, a gente vai reforçar os esforços que realmente são válidos. Porque tem pais que, olha, se você fizer isso, a gente vai sair à tarde para tomar um sorvete. Olha, se você fizer tal coisa, eu vou te dar aquele presente que você queria. E assim, repetidamente. Isso vai, de certa forma, construindo na cabeça da criança a ideia de que ela tem que ganhar alguma coisa. E às vezes os ganhos que a gente tem, eles não são ganhos materiais, eles vão ser outros tipos de ganho. Da autorrealização, do sentimento de competência, do reconhecimento, e não necessariamente um ganho material. Mas tem pais que só usam os atributos materiais para reforçar isso. Então, nesse ponto, a gente pode pensar assim, que no começo a gente vai usar algo material. Então, assim, os primeiros dias da criança na escola, as primeiras tarefas que vêm, a gente vai usar algo material. Para dar o tempo dessa criança ter esse outro
ganho, que é o ganho da autoestima, o ganho do eu conseguir, a partir do momento que ela já entendeu o que ela precisa fazer, que você já deu o ganho material, que ela já está conseguindo, a gente retira. A partir de agora você vai fazer porque você precisa fazer. Você não vai ficar para sempre recompensando um comportamento. A partir do momento que ele foi aprendido, que a criança tem já, foi bem na prova, já teve toda a satisfação de bem na prova, de ficar feliz, a gente não vai recompensar mais todas as provas daquela criança, né? Então a gente vai retirando isso também. E sempre lembrando que o que diferencia a barganha de um reforço positivo é que a barganha ela é feita no desespero. Então, assim, a criança não quer fazer de jeito nenhum e eu barganho com ela ali uma troca. O que é reforçado positivamente é pensado antes, é estabelecido com a criança antes, é acordado com ela antes, para que ela já saiba que aquilo é esperado dela e que se ela fizer vai ter consequência X ou Y. A gente não espera a criança se recusar a fazer, ficar nervosa e no desespero falar, não, eu te dou isso se você fizer aquilo. Tem uma diferença. E mais uma perguntinha antes do nosso intervalo. A gente até já passou do horário. Como estabelecer limites de forma firme e afetuosa sem correr sem recorrer a punições severas? Essa é aquela questão que a gente fala de que os pais precisam ter controle das suas emoções, né? Que sentido? Não é que eu não posso sentir raiva, porque às vezes eu vou ter raiva do que meu filho está fazendo, às vezes eu vou me sentir triste com o que ele está fazendo, mas é que eu preciso me acalmar antes de conversar com essa criança, porque senão eu vou acabar agredindo essa criança. E aí, depois que eu me acalmei, é o momento em que eu vou pensar isso. O que eu quero ensinar para o meu filho? Eu quero que ele tome banho no horário que ele tem que tomar banho. Se você quer isso, o que você vai fazer para que essa criança tome banho naquele horário? Você vai criar uma rotina e esse é o horário do banho, né? Você vai criar uma rotina. Você já vai conversar com ela, filho, olha, daqui um pouquinho, daqui meia hora, a gente vai tomar banho. Então, você vai recolhendo seus brinquedos que a gente vai tomar banho para a gente poder jantar ou para a gente poder assistir TV. Você vai criar estratégia para ensinar o seu filho que aquele é o momento do banho. Isso é muito mais eficiente do que só bater, você vai ter que bater todos os dias, né? Uhum. Então, primeiro, eu diria que você precisa se controlar, depois pensar o que eu quero, como que eu crio uma estratégia para alcançar isso. Ótimo, vamos para um breve intervalo, já já a gente retorna respondendo as perguntas do último bloco. Continuem ligados. Você está ouvindo Fala Psico. De volta com Fala Psico e agora nós vamos entrar em outra temática, princípios educativos. Quais os princípios devem nortear a educação infantil para que ela seja saudável e estruturante? Bom, é fundamental que quando a gente pense nos princípios, a gente pense em respeitar a criança no desenvolvimento dela emocional, cognitivo, o que ela é capaz de fazer naquela idade, e aí a gente pense no princípio da autonomia. A gente tem que dar autonomia para a criança de acordo com o que ela é capaz de realizar naquela idade.
Para isso, às vezes é necessário um pouco de leitura, é necessário a gente olhar lá que idade que o nosso filho tá, o que ele pode fazer nessa idade, o que não pode, por quê? Porque se a gente cobra autonomia demais, a gente cobra demais de uma criança que ainda não tem a capacidade de fazer aquilo, a gente vai gerar nela um sofrimento, porque ela se sente incapaz, ela não é capaz. É como se eu pegasse uma criança de 6 meses e quisesse cobrar que ela saísse andando. Ela não consegue. Então não dá para cobrar isso. Ao mesmo tempo, quando eu tenho um filho de 2 anos e eu não deixo ele andar, sendo que ele pode, eu também estou cerceando a capacidade dele de descobrir o mundo, de criar uma autoestima através das descobertas dele. Então é preciso que a gente respeite esses princípios, conhecendo o que o nosso filho pode já naquela idade e deixando que ele faça. E por que é importante que os pais tenham coerência entre discurso e prática para educar os filhos, Priscila? Crianças aprendem vendo, crianças aprendem por observação. Então não adianta eu falar uma coisa e fazer outra. Aí é onde entra aquela questão da regulação emocional dos pais. Não adianta eu querer que meu filho não fique nervoso quando eu falo não, se quando eu recebo um não no trabalho, um não em casa ou qualquer coisa, eu estouro. Porque ele tá vendo o exemplo, é o que ele sabe. Então, eu preciso dar exemplo para o meu filho. Eu gosto muito de pensar as leis de trânsito, porque a criança, quando ela começa a aprender na escola as leis de trânsito, ela entra no carro e ela fica, você tá sem cinto, você tem que fazer tal coisa, olha a placa, ela fica cobrando os pais. E aí os pais vão fazendo tudo errado, porque eles sempre fizeram, e às vezes vão fazendo errado, e aí a criança para de cobrar os pais, vai aprendendo que errado tá tudo bem, e lá na frente eles vão fazer errado também. Porque não é um processo que é realizado por consciência. Acaba demandando a criança, ela vai aprendendo que é por consequência. Então, se eu tiver uma consequência, vejo lá, né, eu tenho guarda, aí o pai coloca o cinto, então quando coloca o cinto, quando tem o guarda é que a gente coloca o cinto. Quando tem, né, um redutor de velocidade é que eu diminuo a velocidade, porque se não tiver, eu ando acima da velocidade. Se não tiver ninguém olhando, eu posso furar o sinal, e assim vai. E é onde a gente vai se corrompendo dentro daquilo que é regra, e a criança vai aprendendo essas pequenas, esses pequenos comportamentos disfuncionais e incorretos, e acabam levando para a vida também, né? Sim. O jeitinho brasileiro. O jeitinho brasileiro. E aí entram questões, por exemplo, a raiva, que é uma coisa que aparece muito pra gente na clínica. Aí a gente ensina a criança na clínica que, quando eu estou com raiva, eu vou achar um meio de me autorregular. Pode ser chorando, eu posso abraçar um ursinho de pelúcia, eu posso respirar fundo, eu posso ouvir a musiquinha que eu gosto, enfim, cada criança vai ter, de acordo com a idade dela, uma forma. Mas aí ela vê que quando a mãe tá muito nervosa, a mãe fica gritando. E aí, o que ela faz? Ela volta a gritar, porque a mãe grita e fala, eu tô nervosa. Então, quando eu tô nervosa, também vou gritar. É o que ela vê. Aqui pode. Aqui pode. E aí, às vezes, na clínica, dentro da sessão, ela fica nervosa e ela não se altera, e em casa ela se altera, porque em casa pode. A minha mãe, quando era criança, ela tinha uma frase que ela falava: costume de casa vai à praça. Então, a gente tem que fazer certo em casa, porque o que a gente faz em casa, a gente leva para onde a gente vai. Não tem jeito. E de que maneira o exemplo dos adultos impacta mais do que palavras na formação ética da criança, Priscila? Dessa forma, de que não adianta a gente sentar com a criança, explicar para ela o que é o certo, o que tá errado, se ela vê a gente fazendo diferente. Porque o que ensina? A constância. Por que a gente aprendeu a escrever? Porque a gente ia todos os dias para a escola ver as letrinhas. Se você tivesse visto as letrinhas uma vez a cada 3 meses, você nunca teria aprendido as letrinhas. Então, você vai lá todos os dias e exercita, para que aquilo se torne algo natural para você, para que seu cérebro aprenda aquilo. Logo, não adianta você sentar com teu filho uma vez por mês e ensinar um monte de coisa, de regra para ele, se no dia a dia não é isso que ele vê. Ele não vai nem lembrar do que você ensinou, ou se ele lembrar, ele vai ficar confuso entre eu faço o que meus pais falaram e o que eles fazem. E ele vai fazer o que é feito, que é o que ele vê. E como é que pode se cultivar valores como empatia, responsabilidade e respeito de forma eficaz na rotina da família, Priscila? Através dos atos, principalmente os atos que você tem com a criança. Não tem como você querer que a criança seja empática com o irmãozinho dela se você não é empático com ela. Porque ela vai reproduzir com o irmão aquilo que você faz com ela. Então, às vezes é um irmão mais velho e fala assim, mas você tem que entender o seu irmão. Mas você está entendendo aquela criança? E aí você está ouvindo o que ela tem para dizer? Porque o que é empatia? É eu entender o outro, eu me colocar no lugar do outro. Se a criança
criança vem me contar uma coisa, eu sei que ela tá errada, mas eu não deixo nem ela falar o que ela tem para dizer e já saio, não, porque você fez isso, você fez errado, já saio brigando com ela. Entende que ela foi ouvida, ela não entende o que ela fez exatamente de errado, aquilo ali se perde. Agora, se eu ouço ela e falo, tudo bem, filho, eu sei que você tá nervoso porque aconteceu isso, mas você errou aqui, aqui, aqui. Eu ensino ela a entender o que o outro sentiu, a entender o que o outro pensou, eu mostro que eu entendo ela, isso faz com que ela vá criando uma questão de empatia e respeito nas vivências dela. E esse olhar de repente vir com a crítica, não dá abertura para fala, isso reverbera lá na adolescência quando o filho ele não conta mais nada para os pais, né? Exatamente, daí fala assim, meu filho não conversa comigo, mas ele não conversa com você porque você puniu todas as tentativas dele, então se ele tiver errado, ele já tá com medo, ele já nem vai falar. É por isso que a gente precisa ouvir o que a criança tem a dizer. Porque meu irmão, você sabe que a criança está errada, mas você vai ouvir a criança, terminou? Então, eu entendo que você está nervoso, mas olha aqui, você fez assim, seu irmão se sentiu assim, como que você ia se sentir se fosse contrário? Então, você faz um exercício de reflexão com essa criança. E aí, novamente, a gente retoma o que a gente já falou. Educar não é fácil. É muito fácil ter filho e colocar no mundo e deixar o filho crescer. Isso é fácil, qualquer um faz. Educar é um processo difícil, mas é um processo muito recompensador, porque você educando bem, ensinando isso para a criança, você vai ter um adolescente mais tranquilo, você vai ter um adulto que se torna o seu amigo, né? Muito menos problemas do que deixar livre. E para a gente finalizar, Priscila, como é que a gente adapta os métodos educativos para crianças com demandas emocionais ou neurodivergentes? As crianças que elas têm demandas mais específicas, primeiro a gente precisa entender o que é o transtorno da criança, quais são as características dessa criança. Então, assim, essa criança ela tem demandas sensoriais, é uma criança que tem uma sensibilidade ao som, uma sensibilidade à luz, uma sensibilidade a um ambiente mais estressante, e aí a gente vai transformar esse ambiente, pensar o que eu posso fazer para ter uma casa mais tranquila e mais previsível. E eu sempre retomo que para todas as crianças típicas e neurotípicas, a questão da rotina, de ter uma rotina estruturada. Porque se a criança faz aquilo todos os dias, no mesmo horário, na mesma sequência, ela para de questionar tanto, porque ela sabe que ela precisa fazer aquilo naquele horário, por isso, por aquilo. Então, você não deixa a criança livre para escolher, você decide por ela e mantém isso todos os dias. As crianças que têm algum transtorno, alguma necessidade específica, isso é muito mais necessário. Tão necessário quanto, já entendendo qual é a especificidade dessa criança, eu respeitar. Então, se é uma criança que tem uma sensibilidade sonora, eu vou tentar não levá-la em lugares barulhentos, eu vou tentar ter uma casa mais silenciosa, eu vou tentar colocar o fone anti-ruído para ela, deixar uma luz amena para uma criança que tem essa sensibilidade, uma criança que não gosta do toque, eu vou respeitar isso, né? Vou respeitar essas questões da criança. Depois, eu tenho que ter uma flexibilidade nas expectativas. Não é porque eu quero que meu filho faça que ele vai fazer. Às vezes ele não vai conseguir fazer aquilo. E aí eu não posso comparar o meu filho com outras crianças. Porque seu irmão faz. Porque o vizinho faz. Não. Eu preciso entender que essa criança ela tem uma questão específica e que talvez ela tenha dificuldade. Talvez é um autista que nunca vai falar. E quanto antes eu entender isso, antes eu vou procurar outras estratégias de comunicação. Do que se eu ficar insistindo em algo que o meu filho não consegue, ele fica nervoso, ele acaba se mordendo, se batendo ou agredindo quem está perto, se frustra e ele se frustra e eu também. Então, quanto antes eu aceitar aquilo, mais cedo eu procuro outras estratégias. E por último, aquela questão de você ter um tratamento, né? Buscar um tratamento, estar sempre conversando com os profissionais, de que forma que eu posso lidar com os comportamentos da criança que são mais agressivos, que são mais disfuncionais, de que forma que a gente vai ensinar essa criança, porque toda criança aprende. Mesmo um autista nível 3 de suporte é capaz de aprender, só que a gente vai ter outros meios de ensinar. Então, a gente precisa olhar para isso, de que forma que a gente vai fazer esse ensino. Essa reflexão, Priscila, ela é muito válida, porque existem muitos adultos hoje que têm uma série de transtornos, de problemas, de descompensações, até de agravos dentro, né, prejuízos dentro do desenvolvimento das atividades laborais, porque elas não aprenderam isso desde a infância.
limite, regra, disciplina, e isso tudo é fundamental para que seja uma criança funcional, né, e um adulto saudável. Porque a ausência disso vai gerar disfunção, né? Se não gerar, se não era para o Poder do Hábito ser um best-seller, por que as pessoas leem o Poder do Hábito? Porque não tem hábito. Não tem hábito para muitas coisas na vida, né? Não tem ali uma rotina, não tem uma disciplina. Por que tem um monte de gente que começa, né, a academia na segunda-feira e isso vira uma rotina que ela sempre vai começar na segunda e as pessoas abandonam? O que as academias lucram com pessoas que pagam a mensalidade, elas só vão um dia, é absurdo, porque as pessoas não têm disciplina. Então, tudo o que falta na infância vai reverberar na vida adulta. E se você não consegue trazer essa consciência de que você ajuda seu filho aqui, porque é muito mais fácil para a criança absorver esse processo na infância, onde ela tem muito mais flexibilidade cognitiva para absorver isso do que, né, em outros estágios da vida, você não vai estar contribuindo para que ela seja uma pessoa saudável no futuro. Sim. E assim, a gente precisa pensar que tudo é uma fase. Tem a fase lá do bebê que não dorme, que chora a noite inteira, e aí os pais também estão cansados, mas passa, é uma fase. Tem a fase da mamadeira, passa, é uma fase. Tem a fase da birra, passa, é uma fase. Agora, você quer passar como por essa fase? Você quer passar por essa fase de modo que seu filho tenha aprendido e realmente amadurecido, ou você quer empurrando isso meio que com a barriga até onde der? Porque tem como fazer as duas coisas, mas um caminho vai ser diferente, o resultado de um caminho é diferente do outro lá na frente. Hoje nós temos idosos infantilizados, com comportamento infantil e adolescente, porque não amadureceram para essas coisas, não aprenderam lá na infância. Então você vê a pessoa com prejuízo até hoje, na fase já idosa, tendo dificuldade com algumas questões que são básicas que a gente aprende nesse momento. Então a gente não pode negligenciar. Toda vez que a gente se coloca numa condição de se abster dentro dessas situações, de não se posicionar e não desenvolver esses aspectos, a gente está gerando prejuízo para o filho. E a gente tem que pensar que tipo de filho eu quero entregar para a sociedade. Porque chega num ponto onde o problema não é super, o problema é um problema que impacta outras pessoas. Então, que tipo de filho eu quero ter e eu quero entregar para a sociedade? Porque filho não é nosso. Sim, e a gente pode até fazer essa reflexão com a criança, quando a criança já está um pouquinho maior, já está indo para a escola, que é, filho, quando um amiguinho briga com você, não respeita a professora, fica jogando as coisas no chão, o que você acha? Eu não gosto, eu trabalho. Porque eles percebem, normalmente as crianças se queixam do coleguinha da sala, que não obedece, que faz bagunça, que dificulta a turma, o processo da turma. A gente pensa, não gosta. Então, por que você está fazendo assim? Os outros também estão gostando. Quando você faz assim, as pessoas também não gostam desse comportamento. E não é que gostam de você, não gostam deste comportamento. Por quê? Porque eu não posso mudar, mas eu posso mudar o meu comportamento. Então, a gente está dando para a criança uma possibilidade de mudar. E a gente vai conversando isso com ela. Quando a gente explica para ela por que ela não pode fazer determinada coisa, então assim, você não pode pegar as coisas do seu coleguinha sem pedir. Por quê? Porque o coleguinha fica magoado, os pais do coleguinha compraram para ele, igual a mamãe comprou para você, então você tem que pedir. Você está ensinando empatia para essa criança. Você está ensinando para ela que ela vive em sociedade, que ela precisa olhar o colega e ela precisa agir, se ela quer ser amada, porque existe uma condição de amor. O amor incondicional, ele é só dos pais. Existe uma condição de amor. A sociedade gosta das pessoas que conseguem viver em sociedade. Quem não consegue conviver em sociedade é afastado dela. Então, a gente precisa ensinar isso para a criança também. Claro que a gente não vai colocar isso como você só é amado quando você acerta. Mas se você não busca melhorar, se você não tenta corrigir os seus erros, se você não respeita o amiguinho não vai gostar de você. Isso é um modo da gente ensinar a criança que ela tem que fazer um esforço, sim. Muito bem, Priscila, eu acredito que essa noite foi muito esclarecedora para os pais que têm filhos pequenos, que têm filhos adolescentes, porque na fase de adolescer também aparece, isso fica muito mais até potente dentro do comportamento. Então, é de suma importância a gente tratar isso aqui. Muitíssimo obrigada pela sua disponibilidade. Venha mais vezes participar do Fala Psico. Gostaria de agradecer, o pessoal que nos acompanha através da Rádio Cultura, do YouTube, do Instagram.
Na próxima semana nós temos mais Fala Psico. Obrigada, Ferreira, também pelo suporte. Adam, a Priscila do marketing também, que deu assessoria aqui para a Priscila hoje. Muitíssimo obrigado, uma boa noite a todos, bom descanso, fiquem com Deus e até a próxima semana. Você ouviu?